Olá! Que bom estarmos juntos para mais uma exploração. Hoje eu queria propor uma pausa, deixar de lado só por um momento toda a urgência barulhenta do nosso mundo moderno. Vamos fazer um mergulho mais profundo, mais silencioso e contemplativo. Nossa ideia hoje é investigar um paralelo literário que é meio inesperado, mas absolutamente formidável. Nós vamos traçar os pontos em comum entre duas obras monumentais, Lavoura Arcaica, do brasileiro Raduan Nassar, e Germinal, do francês Émile Zola, obras que nos ensinam, de um jeito bem doloroso, que toda semente precisa romper a terra se quiser brotar. Então, vamos juntos nessa narrativa poética. E para começar, levanto uma questão instigante. Já paramos para pensar no que é que realmente germina na escuridão? É algo a se ponderar com gentileza, sabe? Quando forças gigantescas, monolíticas, pressionam o nosso espírito, esmagando tudo sob regras e silêncios pesados, a vida não simplesmente acaba. Ela se transmuta. Lá onde a luz não chega, a natureza humana acumula uma densidade impressionante. E a grande questão que fica pairando no ar é exatamente essa: qual é o fruto que acaba amadurecendo sob esse peso sufocante? E isso nos traz à mente uma passagem fortíssima que pede até um tom mais melancólico. Surgiam homens, um exército negro, vingador, que germinava lentamente dos alqueires, nascendo para as colheitas do século futuro. Essas são as palavras de Émile Zola. É quase como ouvir o eco de uma procissão muito profunda, né? Homens que são como sementes plantadas na dor. Lendo isso, a gente já sente o tom da nossa descida para as profundezas literárias hoje, como se a própria terra estivesse prendendo a respiração. O que realmente salta aos olhos nessa imagem são as feições duras, completamente exaustas desse mineiro. É um olhar que nos ancora, visualmente, lá nas entranhas da terra. É o retrato de um homem reduzido à poeira, forjado numa masculinidade que é, na prática, puro sacrifício. Esse rosto não mostra apenas um lugar de restrição, mas também aquele berço escuro de onde uma fúria silenciosa está só esperando o momento de explodir. E para entender de verdade a magnitude do que a gente está falando, precisamos observar com muita imparcialidade essas estruturas de controle. De um lado, temos a fazenda patriarcal e opressiva do Nassar, totalmente enraizada naquela tradição rural, nos ritos religiosos cristãos e árabes. Do outro lado, as minas de carvão lá na França do Zola, que são verdadeiros monumentos de um capitalismo industrial esmagador. São mundos tão distantes, né? Mas que funcionam como espelhos perfeitos da nossa natureza, unidos por laços muito fortes de opressão e tragédia. Vamos então organizar isso no nosso primeiro momento. Ato 1. O peso da ordem. O ponto crucial aqui, e que carrega uma poesia trágica imensa, é essa antítese. De um lado, a gente encontra Johanna, o patriarca lá de Lavoura Arcaica, fazendo sermões sagrados absurdamente rígidos para manter a tal pureza da família. Do outro, temos os estatutos de pedra do consórcio Caden, controlando a vida dos operários nas minas. Percebem a semelhança? São duas forças impessoais, enormes, tentando controlar o que é incontrolável por natureza, a fome e a paixão humana. Mas claro, o que a gente vê na superfície é pura miragem. É uma ordem que finge ser homogênea e inquebrável. É aquele fardo da autoridade simplesmente esmagando o indivíduo, exigindo o tempo todo uma submissão total, cega. Só que, e aqui está o segredo de tudo isso, uma estrutura construída com tanta rigidez, necessariamente carrega em si as próprias rachaduras que vão causar o seu colapso. O que nos leva para o fundo. Ato 2. Tempo e tensão, mergulhando no acúmulo da pressão subterrânea. Para dar uma base mais filosófica para essa nossa reflexão, é muito útil olhar para a essência da tragédia na visão de Peter Sonde. A tragédia, nesse sentido, não é o destino punindo alguém, é algo bem mais íntimo. É aquele fenômeno trágico onde as crenças mais rígidas, justamente os valores que deveriam proteger essas pessoas, viram o motor da destruição delas. É a busca cega pela ordem criando de forma inevitável o caos perfeito. E a espacialidade da dor ajuda muito a visualizar tudo isso. Pensemos nos ambientes escuros e apertados. Para o André, o filho desgarrado de Lavoura Arcaica é um quarto de pensão, um exílio onde a mente dele simplesmente ferve de memórias. Para os mineiros em Monceau, são os túneis claustrofóbicos e quentes. Ambos são, no fim das contas, panelas de pressão, onde a vida reprimida está prestes a entrar em ebulição. Vamos ver como a tempestade vai se armando devagarinho lá no escuro. É o calor e o suor sufocante nas minas. É aquele tormento íntimo e psicológico de carregar desejos absurdamente transgressores. É a fúria e o desespero se avolumando gota a gota. É como segurar a respiração por tempo demais. Uma hora, o fôlego vai ter que virar um grito. E aí, surge um sussurro.
Quem não ouve a ancestralidade cavernosa dos meus gemidos? As palavras do André no romance do Nassar transcendem o próprio corpo dele. Elas se ligam diretamente à agonia daquele trabalhador soterrado lá nas minas de Zola. É uma dor que ressoa tanto nas fendas da terra quanto nas cavernas do nosso espírito. Chegamos então ao clímax. Ato 3, a semente da ruptura, quando a terra finalmente cede. Aqui a gente esbarra num paradoxo de uma beleza dolorosa, germinal. O mês da primavera no calendário republicano francês. A promessa de uma semente brotando em meio a uma história coberta de carvão e trevas. O significado nos expõe uma verdade lindíssima. É exatamente lá nos ambientes mais hostis e brutais que as sementes de transformação são plantadas. Observando com a imparcialidade, a gente vê que tanto a moral quanto a classe trabalhadora viram forças da natureza. O amor proibido do André pela própria irmã, a Ana, que corrompe toda a sagrada família, e, do outro lado, a fúria acumulada dos mineiros que rompe numa greve extremamente violenta contra a empresa. É a irrupção pura e simples daquilo que estava reprimido, uma força vital impossível de frear. As rachaduras se escancaram de vez. Aquela greve sai das trevas da mina e explode em plena luz do dia. A paixão, depois de tantos sermões, grita e se recusa a ficar quieta. É o momento exato em que o caos engole, sem qualquer piedade, toda aquela ilusão de controle e estrutura. O rompimento a partir daqui não tem mais volta. E entramos no nosso último movimento. Ato 4, a colheita trágica. O acerto de contas com o tempo. Como sabemos, em toda grande tragédia, o mestre absoluto não é o homem, é o tempo. Ele é esse rio muito lento, paciente e inexorável. Ele é a força que dissolve de vez a arrogância daqueles que acham que podem controlar tudo. E o mais brutal? Ele não nutre a terra com água, mas sim com o sangue dos próprios personagens e dos explorados. Escutem a profundidade disso. O tempo, o tempo, o tempo e suas águas inflamáveis. Esse rio largo que não cansa de correr. As palavras do Radu Nassar têm uma melancolia imensa. Mostram essa história sinuosa, onde cada tentativa humana de represar o fluxo natural das coisas só cria incêndios ainda mais incontroláveis. A colheita é devastadora. E Johanna, obcecada em salvar a moral da família, acaba assassinando a própria filha. A greve, que no fundo era um grito por dignidade, acaba se afogando em sangue e repressão. A grande ironia trágica é que as próprias tentativas fanáticas de proteger a ordem acabaram sendo exatamente o que desencadeou o caos e a ruína de tudo. E para encerrarmos nosso encontro, fica uma inquietação, como uma semente no ar. Diante dessa terra revirada de Zola e Nassar, será que todo esse sacrifício e essa ruína das estruturas servem apenas para fechar um ciclo trágico de dor? Ou será que o sangue derramado é, na verdade, a rega mais essencial para garantir que amanhã possa brotar algo completamente novo e revolucionário? É uma reflexão belíssima para levarmos daqui. Até a próxima exploração.